Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da nossa pergunta hoje é a necessidade de concomitância da escritura pública de pacto antinupcial, escolhendo aí o regime de separação obrigatória convencional de bens, né, diante da imposição do regime de separação obrigatória de bens. Tá, gente? Na verdade, eu estou fazendo nesse áudio de forma um pouquinho diferente, uma complementação do áudio anterior, que já estava ficando muito grande, e esse é um assunto que vai demorar também um pouquinho mais, foi melhor dividir em duas partes, tá bom? Então, eu estou complementando a pergunta que foi feita em relação à separação obrigatória de bens, se poderia ou não fazer uma declaração unilateral, tá? Então, aqui agora nós vamos falar sobre a necessidade de se fazer uma escritura pública de pacto antinupcial impondo, ou de separação convencional de bens diante da imposição do regime da separação obrigatória. Eu respondo, existem dois posicionamentos. Quem defende que a súmula 377 do STF ainda está em vigor, defende que o regime de separação obrigatória e de separação convencional são regimes diferentes, ou seja, o que é separação total mesmo, convencional, por escritura de pacto, esse aí não haverá de forma alguma partilha de bens que foram adquiridos na constância do casamento. Diferente da separação obrigatória, para quem entende pela imposição da súmula, pela possibilidade de ainda impor, da validade dessa súmula ainda, 377 do STF, quem entende assim, entende que diante da separação obrigatória, ao final do casamento, os bens que foram adquiridos com esforço comum, eles serão devidamente partilhados. Aí seria a questão de evitar o enriquecimento ilícito e para não ser injusto com quem adquiriu em conjunto, que se esforçou em adquirir patrimônio, por não ter tido cuidado de ver quem vai ficar com a propriedade aí nos documentos, né, por não ter tido esse cuidado, essa pessoa ficar tão prejudicada. Então, em função disso, a súmula 377 permite que que essa partilha seja feita diante da comprovação do esforço comum. Agora, isso, né, o resultado disso, ou seja, o resultado da aplicação da súmula é que estamos diante aí de regimes de bens diferentes quando se trata da separação obrigatória ou da separação convencional de bens. Sendo regimes diferentes, nós não podemos falar em possibilidade de complementação desse regime da separação obrigatória, dessa imposição legal, porque aí, mais uma vez, então, são duas vertentes. Quem entende que ainda está aplicando a súmula, entende que a imposição do regime de separação obrigatória significa uma vedação de escolha, ou seja, está vedada a livre escolha do regime de bens. Com isso, o regime obrigatório é o da separação de bens, e aí, nessa situação, como aplica-se a súmula 377, nesse caso da separação obrigatória, esse regime de bens não pode ter em concomitância uma separação convencional, primeiro porque estaria se permitindo aí uma escolha, né? Porque uma convenção é um ato de vontade, tá? Então não se pode fazer, é vedado esse ato de vontades, tá? E uma outra situação é porque estaríamos diante de um conflito de qual a regra que vai ser aplicada aí para esse casamento, que regime de bens que vai efetivamente vigorar, tá? Existe uma segunda corrente que pensa que os regimes são idênticos, que não está mais em vigor a súmula 377 do STF e que, enquanto regimes idênticos, justamente para evitar a imposição da súmula 377 por pessoas que eventualmente sigam essa corrente anterior, né, se faz a escritura de pacto, inclusive colocando de maneira expressa que o objetivo dessa escritura é único e exclusivamente evitar a aplicação da súmula 377. É possível, gente, de acordo com essa corrente que entende pela não vigência mais da súmula 377, sim, né? Mas quem entende que essa súmula está em vigor, e aí eu sou adepta dessa primeira corrente, de que a súmula está em vigor e que o regime da separação obrigatória ele é imposto e veda qualquer tipo de ato de vontades, tá? O objetivo da lei ali seria vetar atos de vontades. E
A separação convencional não deixa de ser um ato de vontade, já que se chama escritura de pacto antinupcial, ou seja, não se pode pactuar em relação ao regime de bens, tá bom? Mas como eu disse para vocês, é controverso, tem duas correntes, eu sou adepta da corrente de que está em vigor a 377, mas tem grande parte da doutrina que segue aí a não vigência mais, né, da súmula 377 do STF, tá bom? Beijo carinhoso para vocês, gente, até o próximo áudio.